Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe. Estamos aqui para mais um estudo, para mais reflexões acerca de temas tão importantes para a nossa vida. A nossa gratidão, nosso muito obrigado pelo convite que me foi feito. E vamos iniciar com uma página do livro Pão Nosso, de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a página Necessário Acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando adormecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Falar-se em Deus, em fé, em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo, sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de o Cristo as esclareça. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para iniciarmos, sob a proteção deles, o nosso trabalho. Querido Jesus, amigo de todas as nossas horas, aqui agradecemos a oportunidade do trabalho, de uma reunião com os amigos, que na mesma sintonia, no mesmo ideal, procuramos nos esclarecer acerca dos ensinamentos trazidos por ti, por todos aqueles que vieram antes e que continuam a vir, trazendo para nós iluminação para os nossos caminhos. Obrigado, Jesus querido, que a tua paz possa estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Então, a página de hoje nos fala de um despertamento, porque quantas vezes nós vamos sendo orientados, as informações chegam, mas ficamos como que adormecidos. E o tema de hoje, que vamos falar um pouco sobre o profeta Isaías, fala disso também, porque não foi só Jesus. Muito antes de Jesus,
Os mensageiros vêm para nos esclarecer, para nos falar desse mundo espiritual que, até hoje, muitas pessoas ficam céticas, duvidam e acham que não existe, que depois que o corpo morre, tudo se acaba. Então, são mortos, né? São como se fossem mortos, como se fossem adormecidos. Por isso diz o apóstolo: desperta, ó tu que dormes. Então, para começarmos, e o nosso tempo está bem curtinho, e aí vamos tentar fazer da melhor maneira possível esse estudo, de modo que a gente traga um pouco dessa essência do profeta Isaías, que viveu 700 e tantos anos antes de Cristo, né? Então, o profeta Isaías, na verdade, ele começou a exercer o seu ministério no reino de Judá, nessa época, que antes de Jesus. Então, ele é considerado um dos 4 maiores profetas, juntamente com quem? Daniel, Ezequiel e Jeremias. O seu livro, esse livro de Isaías, ele foi escrito entre 740 e 515 a.C. Então, nós vamos encontrar no livro de Isaías as primeiras profecias acerca da vinda do Messias até a sua morte. Então, ele é um profeta extraordinário, de uma potência mediúnica incrível, né? Para aquela época, ele veio com essa potência, como João Batista e como tantos os outros que vieram antes, abrindo caminho para que o reino de Deus seja implantado na terra, ou seja, para que o reino de Deus seja implantado no coração dos homens. Então, o livro de Isaías, que está no Antigo Testamento, ele é um livro de profecias. Então, ali estão mais juntos, né? Estão colocados de maneira próxima os livros proféticos. Então, o livro de Isaías, ele vem depois do livro do Eclesiástico e vem antes do livro de Jeremias, que é um dos 4 profetas, dos 4 maiores profetas. Então, o livro de Isaías, as profecias de Isaías, o trabalho dele como profeta, ele tem muita importância porque dentro do Antigo Testamento a gente vai encontrar muita coisa interessante, importante, que ele vai orientar o povo desde aquela época, mas também porque ele vem sendo refletido, espelhado no Novo Testamento também. Porque, segundo os estudiosos, há cerca de 400 referências diretas ao livro de Isaías nos textos do Novo Testamento, não só pelos evangelistas, pelos apóstolos, mas também por Jesus. É interessante quando a gente vai associar o Antigo Testamento em diversos livros que ele contém, também com os livros do Novo Testamento, né, dos evangelistas. A gente vai encontrar muitas referências, muitas colocações, muitas frases, muitas citações dos antigos profetas e dos antigos livros, não só dos profetas. Então, esse caráter, né, de messiânico, ou seja, esse profeta que veio a Isaías, que é um verdadeiro, vem trazendo também as mensagens do Messias, ele vai sendo percebido isso durante todo o seu texto, desde o primeiro até o último. Então, naturalmente, a gente já sabe, e quando se estuda melhor, a gente vai compreendendo, e os que estudam mais profundamente nos dizem, que essa referência ao Novo Testamento, né, que os autores fazem no Novo Testamento, ele é de tão grande, é tão potente, uma proporção tão grande, que, por causa disso, Isaías vai receber o epíteto, ou seja,
vai ser cognominado de o quinto evangelista. Tantas referências são colocadas no Novo Testamento, que são referências do seu livro de Isaías. Então, Isaías é um profeta que se colocou, né, se descobriu profeta numa visão que ele teve no templo, onde ele vê Deus no trono, cercado de anjos, de serafins, e um dos anjos se destaca e vem uma brasa para queimar sua língua, para dizer para ele que com a língua dele pura, solta, ele vai fazer as profecias. Mas antes de falar exatamente do livro de Isaías, nós precisamos entender qual é a missão do profeta. O profeta nada mais é do que aquele que traz as mensagens de Deus. Então, nesse momento em que Isaías tem essa visão no templo, quando ele vai ao templo para orar, ele então passa a ser um mensageiro de Deus também. Ele se torna um profeta a partir dali e começa, então, a sua tarefa como profeta, ou seja, toda a sua missão que ele tinha como um grande profeta que ele foi. Então, o livro de Isaías começa assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Então, Isaías começa aí a colocar a questão do povo, até hoje, né, a gente pode entender assim, que são os rebeldes, que se rebelam contra as leis divinas, contra a orientação de Deus. Desde Isaías, passando por todos os profetas, inclusive Moisés, nós vamos ver que tudo se direciona, tudo vai se canalizando para esse entendimento, essa compreensão, esse amor a Deus e o atendimento às suas leis. Lá no livro dos Espíritos, nós vamos ver, na terceira parte, quando Kardec pergunta sobre a lei natural, a lei divina, que são a mesma coisa, e pergunta o que é a lei de Deus, e o homem só é infeliz quando se afasta dela. Então, desde esse tempo, a proposta de Deus para todos os homens é que nós o amemos, mas que nós respeitemos as leis estabelecidas por ele. Que leis são essas? Que lei é essa? A lei, como nós aprendemos com os espíritos superiores, que está escrito na nossa consciência, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que, aliás, essa fala de Jesus, ele vai tirar também do Antigo Testamento, se não me engano, do livro Eclesiastes, que está lá escrito isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente vai ver, então, que tudo se encadeia, como diz Kardec, né? Tudo se encadeia na natureza, em tudo, né? Porque nós somos criaturas divinas, criaturas criadas por Deus, nós somos centelhas divinas e que nós temos uma fatalidade que é a nossa perfeição. E essa perfeição só vai ser conseguida depois que nós adquirimos todas as virtudes. E quando nós adquirimos todas as virtudes, aí sim o reino de Deus estará implantado dentro do nosso coração. Então, os profetas vêm com essa tarefa, assim, abrir esses caminhos, propor ao povo, de uma maneira geral, que eles se dirijam às questões divinas, que atendam às questões divinas. Então, vamos focar um pouquinho nas profecias, algumas, naturalmente, porque não vai dar tempo de gente fazer todo um estudo profundo de Isaías, levaria dias e dias, muitos dias. Então, as profecias de Isaías, elas focam em quê? Em Jerusalém.
Jerusalém e Judá, de onde ele é. Então, na primeira metade das profecias, ele transmite o quê? Mensagem de punição, de alerta, de juízo para todos os erros que Israel comete, que Judá comete e todas as nações vizinhas, que são as cercanias de Judá e Jerusalém. Então, ele trata de alguns eventos ocorridos durante o reinado de Ezequias, que é filho de Acás. E, então, nesse momento, ele está na sua potência como profeta, falando de tudo aquilo que viria a acontecer. Mas que nem Acás, que é um dos reis de Judá, muitas vezes não acredita, e ele segue em frente com a sua própria vida e vai orientando o povo segundo ele mesmo acha que deve ser, sem dar muito ouvido às profecias de Isaías. A outra metade do livro, né, que é do capítulo 40 ao final, são palavras de que perdão, de conforto, de esperança, embora Isaías venha denunciando as injustiças, a miséria em que a nação judaica passava, e a palavra dele é dura, é direta, ele não faz subterfúgios, e muitas vezes, né, não é fácil ser ouvida, aí vamos lembrar também quando Jesus está falando da sua proposta de implantação do reino, cercado de alguns discípulos e de alguns outros que o acompanhavam, e aí um deles fala, duro é esse discurso. E aí Jesus, quem vai me seguir? Né? Pergunta, quem é que me segue? Né? É quando Pedro fala, como eu não te segui, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Mas Isaías tinha também um discurso difícil de ser ouvido, e muito mais de ser atendido para alertar o povo daquela ocasião. Então, é justamente na segunda e terceira parte de Isaías que Jesus vai buscar as citações quando ele está lidando ali com as lições, não só para os apóstolos, para os discípulos, mas para o povo em geral, para os judeus também, que o seguiam para persegui-lo. Então, a tradição oral, na verdade, Isaías escreveu provavelmente o primeiro livro, a primeira parte, mas a segunda e a terceira parte foi reescrita depois, 200 anos depois, porque a tradição oral, aquilo ficou, e o povo resgatou, e foi a composição da segunda e terceira parte do livro de Isaías. Então, Isaías, ao final, né, apesar dessa faladura com aqueles que tinham errado, ele, na verdade, é um profeta da ternura. Ele é um profeta que procura trazer a consolação, procura alertar sobre as consequências dos nossos atos, porque ele vai dizer que a lei divina estabelece consequências. E aí nós vamos lembrar de outro, que é também o precursor João Batista, que ele fala também da lei e da consequência, quando ele vem dizendo, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então, a gente vai ver que tudo vai se encadeando para uma proposta, um plano divino para a felicidade aqui na Terra, transformando essa Terra num reino melhor, ou seja, num mundo melhor para nós vivermos. Então, Isaías é esse que vai trazendo para nós esse ensinamento e que fica na tradição do povo que é registrado. Né? E uma das profecias que justamente Acás não duvida, né? Acás, um dos reinos de Judá, ele vai duvidar quando o profeta Isaías vai falar da vinda do Messias. Então, está lá no capítulo 7 de Isaías, no versículo 14, quando ele diz, eis porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem ficará grávida e parirá um filho, e ele se chamará Emanuel. O povo que andava em trevas, vai falar mais adiante, o povo que andava em trevas viu uma grande luz sobre os que habitavam na região da sombra da morte. Resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender melhor. Na profecia de Isaías, ele diz que esse Messias se chamará Emanuel. Lá em Mateus, a gente vai ver, porás o nome de Jesus, Mateus capítulo 1. Então, é Emanuel ou é Jesus? Vamos pesquisar. Então, os estudiosos dizem que Emanuel, que é Deus conosco, a tradução de Deus conosco, seria um nome profético da personalidade desse Messias. Ele estaria sempre com Deus. Eu e o Pai somos um. É a personalidade desse Messias. Jesus seria o nome próprio dele encarnado aqui na Terra. Esse nome revela a missão dele, a missão do Messias, aquele que salvará o povo de seus pecados. Então, aí está o esclarecimento. Emanuel ou Jesus, né? É um e outro, né? Um com significado e outro com seu significado também. Isaías, além do nascimento de Jesus, também previu a morte de Jesus. Aí vamos destacar somente um trecho de uma de suas profecias, que está no capítulo 53, nos versículos 4, 6 e 7. Vamos destacar apenas um, porque não vamos ter muito tempo, o tempo corre. Diz Isaías: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus dois criadores, ele não abriu a sua boca. Aí a gente vê mesmo na prisão de Jesus, ele não se defendeu, né? Ele apenas seguiu como uma ovelha mesmo, que vai, né, para o matadouro. Então, aqui está a profecia de Isaías, e foi assim que se cumpriu. Aliás, Jesus, em alguns momentos, ele faz assim: faço isso para que se cumpra a profecia. Faço isso para que se cumpra os profetas. Então, é isso que a gente vai entender, que Jesus, ele está no mesmo planejamento de Deus, e dá prosseguimento ao plano divino, quando ele vem à Terra, para fazer a divisão entre antes e depois dele, para fazer a divisão da sombra para a luz. Porque quando Jesus vem, tudo se ilumina, como diz o profeta Isaías. Tudo se ilumina. Então, Jesus traz a luz à terra que vivia nas sombras. Ele vai trazer uma nova era, a era do Espírito mesmo, né? E os tempos são chegados, dizia ele. Esses tempos que começaram com ele e que agora ainda vivemos estes tempos até que esse mundo seja realmente um mundo melhor para todos nós. E aí nós vamos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem que está registrada, que é Mateus, que fala lá no Sermão da Montanha, logo depois das bem-aventuranças, Jesus vai dizer: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Então, aí a gente vai ver que Jesus vai se ater à lei mosaica, que a gente precisa entender que lei é essa. É aquela lei que é recebida lá por Moisés, no Monte Sinai, e que vai valer para sempre. É a lei de Deus. E os profetas, na sua sabedoria, naquilo que ele colocou como intérprete, como mensageiros de Deus. Então, é isso que Jesus está falando. Eu vim para cumprir a lei do amar a Deus sobre todas as coisas, e aquilo que os profetas disseram para atender e chamar a atenção dos homens. Então, a gente vai compreendendo melhor essa vinda de Jesus e os textos do Novo Testamento, porque nós precisamos compreender o contexto da época.
época, né? Na época que Jesus viveu aqui na Terra, os costumes da época com os judeus naquela ocasião, a cultura judaica e o pensamento religioso que era dominante naquele momento. Entender também que Jesus nasceu judeu e ele viveu o judaísmo. Ele só não seguia a tradição. O que é aquela tradição? A tradição foi uma lei criada depois pelos judeus de acordo com os seus próprios interesses. Esse ele realmente contestava, e muitas vezes ele falou isso. Então, aqui nós vamos ter um outro trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma citação de Mateus, quando ele diz: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Levantou-se e serviu-os. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, quando Jesus diz: Eu vim para cumprir a lei e os profetas, aqui ele está colocando um cumprimento dessa lei. Porque Isaías vai dizer: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, aí a gente vai ver que Jesus vai citando Isaías em diversos momentos do Evangelho, do Novo Testamento. E aí os evangelistas vão anotando. Isaías vai falar também sobre reencarnação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isaías vai dizer no capítulo 29, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Olha que interessante, né? Isaías falando 700 anos antes de Cristo, antes de Jesus falar isso. E, finalmente, para citar também Isaías aqui no Novo Testamento, quando Jesus é interpretado pelos judeus, né, como aqueles que violam a lei. Então, dizem os judeus: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? E aí Jesus responde: por que violais vós, outros, o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Então, Jesus vai dizer que a lei de Deus manda honrar pai e mãe, mas os judeus fizeram, na sua tradição, uma regra que diz que todo filho que fizer uma oferenda no templo, no altar, que seja proveitosa, satisfaz a lei, ou seja, ele não precisa mais cuidar de pai e de mãe. Então, contraria a lei divina que diz para cuidar, para honrar vosso pai e vossa mãe, para cuidar, para atender. Então, é isso que Jesus vai dizer: hipócritas. O que é hipócrita? Hipócrita é aquele que usa uma máscara, que diz uma coisa e faz outra, né? Que defende uma ideia e faz outra coisa. Então, hipócrita é isso. Hipócritas. Bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, aqui Jesus, novamente, citando o profeta Isaías, colocando, fundamentando também as suas lições. Então, Isaías, ele foi, na verdade, um verdadeiro profeta na acepção da palavra, conforme dizem os espíritos superiores, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os profetas, no capítulo 21, quando os espíritos dizem: disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, Isaías foi, de fato, um grande profeta que facilitou, vamos dizer assim, que amainou
o terreno para que Jesus depois viesse, pessoalmente, para trazer essas lições para nós. Nós poderíamos trazer muito mais do profeta Isaías, mas o nosso tempo realmente é muito curto. Mas nós vamos ver que dentro dessas profecias de Isaías, que ele vai trazer para nós tantas observações, chamando a atenção como sendo o verdadeiro enviado de Deus, porque aí sim nós vamos entender melhor por que devemos estudar o Antigo Testamento para compreender Jesus. É preciso que a gente entenda nas palavras de Jesus, daquela época, a que ele está se referindo, o que ele está dizendo, e quantas vezes ele vai colocar, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, que vem lá, se não me engano, do Eclesiastes, mas existe uma outra, quando o doutor da lei pergunta para ele o que deve fazer para alcançar a vida eterna, e Jesus pergunta o que está escrito na lei. E o doutor da lei vai lhe responder: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E Jesus diz: é isso mesmo, disseste o bem, faze isso e viverás. Então, o Antigo Testamento traz muitas lições importantes. Emmanuel vai dizer que ele está cheio de simbologia. Se nós formos interpretar o Antigo Testamento letra a letra, vai ficar confuso para nós. Mas se nós fizermos, como diz Paulo de Tarso, tirar o espírito da letra, aí nós vamos compreender com esses pedacinhos que a doutrina espírita nos traz, lendo com um novo olhar, com esse novo entendimento, nós vamos entender melhor o que Jesus nos trouxe, olhando um pouquinho para trás, como se fosse um retrovisor, para entender melhor essas profecias e a própria fala de Jesus, do seu sermão profético. Então, nós vamos ver que tudo se encadeia, tudo tem um fim, tudo tem uma finalidade, é do plano divino. Então, quando Jesus pergunta ao doutor da lei, ele fala isso, onde é que está escrito isso? Onde está, em que parte da lei está escrito isso? A gente vai encontrar no livro de Deuteronômio. Está lá escrito isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então, é isso que Jesus propõe. Faze isso e viverás. Mas ele vai trazer, para nós uma síntese de toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. É isso que está na lei e nos profetas, vai dizer ele. Então, é só isso, mas aí só isso, nós estamos há mais de 2000 anos nos ajustando a essa lei. A justiça divina, que vai nos proporcionando oportunidades de aprendizado, oportunidades de nós crescermos enquanto espíritos encarnados que nós estamos, a cada encarnação, nova experiência, novos aprendizados e um avanço cada vez mais nesse ajuste que nós precisamos fazer com a lei divina. Então, tudo isso é um plano que vem desde os primeiros momentos do homem na Terra, quando Jesus traz para nós também essa mensagem, essas falas do profeta Isaías, para esclarecer o seu próprio ensinamento. Então, tudo isso faz com que nós possamos refletir cada vez melhor. Isaías vai falar também, num determinado momento, aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Ou seja, ele está falando do quê? Desses mortos, como diz a página inicial, e vamos voltar um pouquinho para ela, e quando Jesus diz, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, são aqueles que estão adormecidos, que não querem ler, que não querem saber, que não querem ouvir, porque esse ouvir, esse prestar atenção, vai fazer com que ele precise mudar, vai incomodar até o momento que ele vai precisar mudar. Então, que nós possamos despertar para essas lições do Evangelho, para essas lições que Jesus nos traz, que vem resgatando todo o Antigo Testamento
em muitas coisas lindíssimas, que se nós formos ler com atenção, vamos descobrir algumas pérolas, como disse Aurélio Dutra, né? Que as lições do Evangelho são pérolas, mas também no Antigo Testamento nós vamos encontrar muita coisa preciosa que podemos colocar e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, que nós possamos ter esses momentos de reflexão, que possamos despertar, né? Como diz a página aqui, e que nós vamos ser necessário acordar, como disse Emmanuel, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Que nós possamos ser esses mais despertos, estejam mais atentos às lições, e perguntar de vez em quando o que eu preciso aprender com esta lição. O que exatamente esse profeta está falando para mim, para o meu coração? O que esse fato da vida está querendo me mostrar? Que aí sim nós vamos atender a toda a mensagem de Jesus, especialmente relendo lá no capítulo de Mateus 5, as bem-aventuranças que trazem lições preciosíssimas para nós, para a conquista das nossas virtudes. Ali no Sermão do Monte, nós vamos encontrar esse caminho para buscar a virtude e para implantar em nós o reino de Deus definitivamente. Que nós possamos ser, como propõe uma das bem-aventuranças, ser mansos para herdarmos a terra, para herdarmos essa terra maravilhosa que está se transformando numa terra de regeneração, onde o bem vai prevalecer. Muita paz a todos, que possamos, então, refletir sobre isso tudo e que possamos, nesse momento, acima de tudo, gostaria de agradecer pelo convite, né? Mas agradecer aos amigos espirituais que estão sempre perto de nós, que nos esclarecem, que nos inspiram, que nos traz, muitas vezes, ideias que vão nos ajudar a resolver determinadas questões, determinados problemas, algumas dificuldades, muitas vezes numa crise que nós estamos. Nunca nos esqueçamos disso, que nós nunca estamos sozinhos, que os amigos espirituais estão conosco, trazendo para nós essas inspirações. Agradecemos pela oportunidade do trabalho, do estudo, que nesse momento possamos elevar a Deus a nossa prece, agradecendo mais uma vez por termos estado juntos num momento de estudo e de reflexão. Querido Jesus, amigos espirituais que aqui estão conosco, a nossa profunda gratidão pelo apoio nesse trabalho, pela inspiração, pela condução das ideias, por aquilo que conseguimos aprender mais um pouco, refletindo sobre as nossas vidas. E como é tão bom estarmos contigo nesses momentos de paz, em que nós vamos trazendo sentimentos melhores, no esforço diário de buscarmos algo de bom dentro de nós. Obrigado, Jesus, que neste momento a tua luz possa se irradiar a todos os corações, não só da nossa cidade, mas do nosso país, cobrindo sempre com a bandeira da paz de Ismael, para que o Brasil possa se tornar, como foi proposto, a pátria do Evangelho, do teu Evangelho, Senhor, o Evangelho
de amor, o Evangelho de paz. Graças te damos, Senhor, seja conosco em todos os momentos da nossa vida. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que trabalham no bem. E que essa luz, essa irradiação, possa alcançar todos os irmãos que estão em trevas também. Graças a Deus, muita paz desejamos a toda a humanidade. Graças a Deus.